Vamos lá, nosso vídeo número 8, vídeo prático sobre psicometria, do nosso curso de Introdução ao R Estatística Básica. Se você não acompanhou os outros vídeos, não tem problema, eles estão todos no nosso canal. E se você quiser um material complementar dessas aulas, basta acessar o nosso site, anovabr.com. O material está todo lá. Vamos ao que importa, não é? Vamos à aula de hoje, nossa agenda e objetivo. Eu vou dividir a nossa aula em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou falar sobre modelos estatísticos e psicométricos. O segundo bloco, eu vou fazer uma introdução teórica à validade e à fidedignidade. E o terceiro bloco, aí sim, exemplos no R. É muito importante alertar que todos os vídeos práticos são sequenciais a um vídeo teórico, em que eu falo alguns aspectos históricos e também teóricos sobre um tema. No caso, o último vídeo foi justamente sobre aspectos teóricos e históricos sobre psicometria. E ele está aqui no nosso canal, basta você acessar caso você queira. Vamos lá, não é? Nosso primeiro modelo, nós queremos saber a influência do sexo em salário. Se você acompanhou os outros vídeos, você sabe que nós temos um modelo de regressão linear simples, porque nós temos apenas uma variável independente e uma variável dependente. Se nós quisermos equacionar esse modelo em que a gente quer estimar a influência do sexo em salário ou prever esse efeito do sexo em salário, a gente vai contar com essa fórmula. Nós temos o YI é igual a um beta 0 mais o beta 1 homens, por exemplo. Eu coloquei as mulheres na categoria de referência. Ok. Vamos ampliar um pouco o nosso modelo. Eu quero verificar agora a influência do sexo e da escolaridade em salário. Agora sim, nós podemos elencar que a nossa variável independente são duas, nós temos sexo e escolaridade, e nós temos novamente a mesma variável dependente, no caso, salário. Nós temos ainda um modelo de regressão, mas é um modelo de regressão que não é mais simples. Esse modelo é chamado de regressão múltipla. O modelo de regressão múltipla é aquele que nós temos mais do que uma variável independente. Ok. Agora eu tenho a seguinte situação, eu quero verificar a influência do sexo e da escolaridade, tanto em salário quanto hábitos de saúde. Por exemplo, se a pessoa fuma ou não fuma, ou quanto a pessoa fuma. Novamente, nós temos variáveis independentes e variáveis dependentes. No caso, nós temos duas variáveis independentes e também nós temos duas variáveis dependentes. Modelos como esse são estimados de uma maneira um pouco mais complexa e eles não recebem mais o nome de regressão linear simples ou regressão múltipla. Nós chamamos modelos em que nós temos mais do que uma variável dependente, regressão multivariada. Esse é um tópico que eu não abordei nesse curso, mas esses modelos todos são muito importantes porque eles levam ao entendimento da psicometria da forma como eu a entendo. Vamos pensar o seguinte, eu quero verificar agora a influência do sexo e da escolaridade na motivação para o trabalho. Repara que até então estou marcando tudo aquilo que eu quero medir com quadrados ou retângulos, não é? Sempre que eu utilizar um quadrado ou um retângulo, eu estou tratando de variáveis chamadas de variáveis observadas. Variáveis observadas são aquilo que o nome diz, você diretamente consegue observar o sexo do participante, a escolaridade do participante, o salário do participante, a quantidade de cigarros que ele faz, que ele utiliza todo dia. Enquanto eu apresentar retângulos ou quadrados, nós temos variáveis observadas. Quando apresentar círculos ou elipses, nós vamos ter variáveis chamadas de variáveis latentes. No caso, variáveis latentes são aquelas que a gente não consegue nem observar diretamente, tampouco medir diretamente. Por exemplo, felicidade, esperança, religiosidade, inteligência, motivação para o trabalho. Ok, como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos parar para pensar no nosso esquema de pesquisa. Nós temos sexo e escolaridade e a gente quer verificar o quanto essas variáveis influenciam ou predizem a motivação para o trabalho. Se você acompanhou o outro slide, você agora vai pensar, bom, nós temos as variáveis independentes, por exemplo, sexo e escolaridade, e nós temos a variável dependente, motivação para o trabalho. Até aqui parece tudo muito simples, não é? Vamos continuar. Como é que a gente vai medir essa variável motivação para o trabalho, já que eu acabei de falar que é um tipo de variável que a gente não acessa diretamente, como sexo e escolaridade? Você vai pensar da mesma forma que eu, que a gente pode construir uma escala e aplicar essa escala aos participantes. Por exemplo, uma escala com 4 itens. Nós temos o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. E esses itens, sim, são variáveis observadas. Por isso, eu coloco aqui um retângulo. Ok. E você pode também pensar que, ao fim, esses itens todos, quando somados, geram um score. E agora parece que ficou intuitivo, não é? Se você somar esses itens todos, você vai ter um score sobre a motivação para o trabalho. Bom, tá aí. Os itens são as variáveis independentes, enquanto a variável dependente é a motivação para o trabalho.
Bom, se você acompanhou corretamente esse raciocínio, infelizmente você chegou a um erro. Talvez não a um erro, não é? Mas certamente não, conceitualmente, isso não se aplica. Vamos parar para pensar que o item 1 seja: eu sou muito motivado para trabalho. Tudo bem, e a pessoa marcou que concorda totalmente com esse item. Eu sou muito motivado para trabalho, a pessoa foi lá e marcou, concordo totalmente. Não é porque a pessoa marcou que concorda totalmente num item que a pessoa é mais motivada para o trabalho. Não é essa a relação. Se eu marcar um item, eu aumento a minha motivação para o trabalho. Parece que a relação é justamente invertida. Pessoas que têm maior motivação para o trabalho vão marcar mais afirmativamente itens relacionados à motivação para o trabalho. Ou seja, não é o item que vai gerar a motivação para o trabalho, é justamente o contrário. Uma pessoa muito motivada para o trabalho, nesse traço latente, nesse fator motivação para o trabalho, quanto mais motivada for a pessoa, maior a probabilidade dela marcar ou endossar altamente itens relacionados à motivação para o trabalho. Por isso que esse modelo não seria o modelo correto. Vamos começar do zero. Beleza, nós temos a motivação para o trabalho, que é justamente aquela variável que a gente não consegue observar nem medir diretamente, e nós temos os itens de uma escala. Esses itens, sim, a gente consegue observar e medir diretamente. É a resposta que o participante dá. E eu vou dar um skip aqui em relação à confecção de itens. Existem escalas de vários tipos, eu não vou falar sobre isso. Eu estou assumindo que nós temos uma variável que não é observada diretamente, por isso uma elipse, a motivação para o trabalho, e nós temos variáveis que são observadas diretamente, por isso os retângulos, item 1 até o item 4. E agora nós já sabemos que uma pessoa com maior motivação para o trabalho é uma pessoa que vai endossar mais os itens relacionados à motivação para o trabalho. Portanto, a seta ou o caminho seria justamente esse. Agora a gente pode parar para pensar que a motivação para o trabalho, ela sim é a variável independente, enquanto os itens dessa escala ou os itens de um inventário ou de um teste são, no caso, a variável dependente. Agora começa a fazer mais sentido em relação à conceptualização teórica do que nós temos em psicologia. Seguindo, agora, tendo em vista que os itens são a variável dependente, eu vou chamar esses itens de y. Tradicionalmente, a gente apresenta o símbolo x para a variável independente, enquanto a gente apresenta o y para a variável dependente. E nós sabemos, por exemplo, que a função de x é igual a um y. E nós podemos estimar esse y igual a um beta 0, mais um beta 1 x1, mais um beta 2 x2 e por aí vai. Ou seja, nós temos todo aquele modelinho de regressão, só que agora parece que tem algo invertido, não é? Vamos seguir. Cada um desses itens vai ter um erro associado, porque esses itens agora são variáveis observáveis dependentes. E quando eu for fazer justamente essa estimativa, eu vou ter plugado em cada um desses meus itens um determinado lambda. Esse lambda a gente vai reparar que são as cargas fatoriais. Finalmente, cada uma dessas pessoas vai ter um fator. Por exemplo, a motivação para o trabalho é um fator do sujeito, enquanto os lambdas ou cargas fatoriais são relacionados aos itens. E a última coisa que falta para que a gente consiga estimar esse nosso modelinho são os interceptos de cada um dos itens. Agora eu vou pegar essas coisas todas e vou colocar junto. Repara só como ficou. Y e S, o que é o I? Relacionado ao item. O que é o S? Relacionado ao sujeito. É igual a um intercepto, o I, que vocês podem entender como se fosse uma média, mais o lambda de cada um dos itens em produto com o fator do sujeito adicionado a um erro. Agora sim nós temos um dos modelos mais clássicos, modelos relacionados a uma análise fatorial confirmatória, para que a gente consiga verificar justamente essa relação funcional entre a motivação para o trabalho, variável independente, e as variáveis observadas ou observáveis, que são os itens, que são as variáveis dependentes. Uma coisa muito importante é que eu não vou falar mais sobre aspectos matemáticos da psicometria nesse slide, porque eu quero que você preste muita atenção agora no seguinte. Esse modelo é um modelo matemático,
que ele está assumindo que os itens são as variáveis dependentes e o fator é a variável independente. Agora, uma coisa muito importante é saber o que você coloca em cada um desses itens, porque considera-se que esses itens são justamente a representação comportamental do traço latente. Imagine que você assuma que o item "eu sou muito motivado para qualquer trabalho" é um item que de fato represente comportamentalmente esse traço latente, motivação para o trabalho. Agora, você pode não ter um item muito adequado se você falar "eu sou feliz" ou "eu gosto da vida". Talvez esse conteúdo de um item não represente comportamentalmente esse traço latente. Na minha opinião, e cada ano eu mudo de opinião, essa representação comportamental do traço latente é de fato uma das caixas pretas da psicometria. Seguindo, vamos fazer a nossa tabela, não é? A nossa tabela 2x2. Nós temos nessa tabela um y quando contínuo e um y quando discreto. Vamos lembrar que a gente costuma apresentar o y como a variável dependente e o x a variável independente. Nós já sabemos que quando nós temos um y contínuo, uma variável y contínua e uma variável x observável, nós vamos ter uma regressão. Por exemplo, ainda há pouquinho eu falei que eu quero saber o impacto ou a influência do sexo de um participante no seu salário. Você vai falar, bom, eu estou tratando aqui o sexo como uma variável observável e o y, que é justamente o salário, uma variável contínua. Nós temos um modelinho de regressão. Agora, quando nós temos uma variável latente, nós não temos mais um modelo de regressão, nós temos um modelo de análise fatorial confirmatória. Agora, quando nós temos uma variável x observável, uma variável y discreta, justamente eu quero verificar o efeito da quantidade de álcool que a pessoa toma, se ela vai ter uma doença ou não vai ter uma doença, nós temos um modelo de regressão logística. E agora veja só, se eu expandir isso para um modelo em que eu considere traços latentes, agora sim nós temos modelos relacionados à TRI. A base da TRI justamente reside em considerar que os outcomes, que são os itens como discretos, elas fazem parte do que nós chamamos de família dos modelos lineares generalizados, por isso esse ZM, enquanto quando nós temos uma variável y contínua, nós temos a família GLM, que é a família dos modelos lineares gerais. Eu acho que isso já ajuda bastante a entender não somente algumas diferenças em relação a esses modelos, mas principalmente as comunalidades entre modelos classicamente chamados de estatísticos e modelos mais classicamente chamados de modelos psicométricos. Nós temos dois termos que são fundamentais em psicometria. Esses termos são validade e fidedignidade, como a gente está vendo aqui nos slides. Uma coisa importante é que o termo fidedignidade é uma espécie de abrasileiramento do termo reliability, que tem uma conotação um pouco diferente em relação ao inglês daquilo que foi traduzido para o português e também para o português de Portugal, que quase sempre recebe o nome de fiabilidade. Bom, vamos lá. Em relação à validade, classicamente tende-se a definir esse conceito como o grau em que um teste mede o que pretende medir. E quando a gente pensa nisso, algumas coisas são importantes. Vamos lá. Primeiro, validade não é discreto, não é esse teste é válido, aquele outro teste não é válido. Não, trata-se de um degree, trata-se de um grau. Existem testes que podem ser considerados mais válidos e outros menos válidos, mas lembra que isso é uma concepção mais clássica, mas um termo-chave é o termo grau. O segundo termo é o termo pretende, e por isso nós temos tantos, entre aspas, traços latentes mensuráveis. Então, uma pessoa ela quer fazer um teste em que ele pretende avaliar, por exemplo, a religiosidade. Uma outra pessoa ela quer, por exemplo, avaliar a partir de um determinado instrumento a esperança de uma pessoa. Outro cara quer medir o inconsciente a partir de um teste, por exemplo. De fato, é aquilo que o pesquisador pretende medir com aquele instrumento. Dentro desse modelo, que é um modelo um pouco mais histórico em relação ao termo validade, nós temos uma espécie de tríade. Essa validade costumava ser dividida em validade de conteúdo, validade de critério e validade de construto ou constructo. E cada uma dessas seções tinha técnicas estatísticas muito atreladas a cada uma delas. Repara só, quando nós tínhamos uma validade de conteúdo,
quando nós queríamos medir a validade de conteúdo, quase sempre ou nós partimos para um modelo muito mais em relação a entrevistar um determinado especialista naquela área e construir os itens, ou seja, o conteúdo dos itens, de acordo com aquilo que o especialista falou, e mais recentemente nós começamos a ter indicadores métricos, como o coeficiente de validade de conteúdo, ou CVC. Quando nós queríamos saber em relação à validade de critério, nós tínhamos muitas vezes grupos de referência e nós fazíamos técnicas correlacionais. E finalmente, validade de construto, que é como se fosse o miolo, a cereja do bolo, quase sempre nós atribuímos uma técnica estatística que é justamente a análise fatorial. Só que isso mudou um pouco, as pessoas começaram a verificar que a validade de construto, ela de fato acampava ou englobava essas outras validades. E mais recentemente nós demos um update nessa definição. Nós começamos a entender a questão da validade como o grau em que todas as evidências acumuladas corroboram a interpretação pretendida dos scores de um teste para a finalidade a que se propõe. A gente costuma falar hoje muito em fontes de validade. Mas vamos pegar essa definição e vamos dar uma ênfase, um highlight nos aspectos importantes. Continuamos com a questão do grau. De fato, um instrumento não é válido e outro inválido. O que nós temos é um grau. E uma coisa muito importante, no Brasil nós temos uma regulamentação em relação a testes psicológicos e é fundamental, principalmente, que o bom acadêmico saiba a diferença entre um teste considerado pela legislação brasileira como favorável e um teste considerado academicamente como válido. Nem sempre esses dois conceitos andam de mãos dadas. Às vezes não andam, mas é importante que você entenda que, em relação aos aspectos acadêmicos, nós preservamos a ideia de grau. Então, a validade ela não se dá do tipo tudo ou nada, tem, não tem, e sim um grau. Agora, repara que de uma maneira bastante sorrateira, nós tiramos essa palavra pretende. E nós colocamos agora justamente as evidências acumuladas corroboram a interpretação para a finalidade a que se propõe. Então, de fato, qual é a interpretação para aquilo que você se propõe? Isso é extremamente importante, porque coloca diversas finalidades de um instrumento. Tem instrumentos que têm uma finalidade clínica um pouco maior do que uma finalidade organizacional. Tem um instrumento cuja finalidade tenta ser diagnóstica, lembrando que o instrumento psicológico não dá diagnóstico, mas tem instrumentos cuja finalidade mais se assemelha a um diagnóstico e o outro instrumento, a finalidade pode se aproximar muito mais a uma medida, por exemplo, de reabilitação. Então, de fato, a ideia de finalidade é fundamental. E seguindo, nós temos todas as evidências acumuladas. Como eu falei previamente, os pesquisadores começaram a verificar que dividir a validade em conteúdo, critério e construto, tudo bem, tem uma lógica, mas ela limita muito o espectro, as formas pelas quais você pode verificar a validade de um instrumento. Por exemplo, você pode verificar a validade de um instrumento a partir de modelos experimentais. E você pode também verificar a validade de um instrumento a partir de variáveis sociodemográficas. Vamos pegar o primeiro exemplo. Imagine que você tenha um grupinho de pessoas e você tem no momento 1 e você intervém essas pessoas, por exemplo, pessoas com determinado quadro depressivo, você cria uma intervenção, uma psicoterapia, uma psicofarmacologia e depois você meça novamente com esse mesmo instrumento. Bom, esse instrumento ele provavelmente vai ser sensível o suficiente, lembrando que eu estou utilizando o termo sensível como um termo mais popular, para conseguir verificar a mudança desse traço latente, depressão. E você provavelmente vai fazer isso a partir de modelos de regressão. Agora, imagine que você queira verificar a correlação entre aspectos sociodemográficos com seu instrumento. Por exemplo, nós sabemos hoje que crianças, quando têm um sexo feminino, meninas, elas apresentam maior repertório de habilidades sociais do que meninos. Então, tem uma correlação forte entre o sexo do participante e, por exemplo, aspectos relacionados às habilidades sociais. Agora, isso não era classicamente muito bem encaixado em relação à validade. Será que é uma validade de critério? Isso é uma validade de construto? Portanto, hoje a gente utiliza muito todas as evidências acumuladas corroboram a interpretação pretendida. E lembrando que, de novo, quando a gente fala corroboram, aí abrem-se dois braços, né? Psicometria de uma origem frequentista e psicometria com uma pegada mais bayesiana. Seguindo a ideia de fidedignidade, novamente, é um grau em que todos os instrumentos medem o construto de maneira consistente em seus itens
como o tempo. Então vamos lá. Nós preservamos o grau, então é o grau em que um instrumento mede aquele construto de maneira consistente. Consistente a gente pode tentar entender como se fosse, entre aspas, igual, tanto em relação aos itens quanto em relação a um aspecto temporal. Quando a gente pensa em relação aos itens, nós temos o que quase sempre se publica como análise de consistência de um instrumento. E quando nós falamos sobre o aspecto temporal, nós temos aquilo que quase sempre se publica como estabilidade da medida. Ou seja, o quanto essa medida consegue repetidamente chegar aos mesmos resultados na ausência de alguma modificação. Quase sempre, quando a gente fala sobre consistência, nós utilizamos o indicador, que é o alfa de Cronbach, e quase sempre, ou necessariamente, quando a gente fala sobre estabilidade da medida, a gente tem um desenho de pesquisa em que aqueles participantes vão ser testados hoje e depois de algum tempo. Por exemplo, 2 semanas na ausência de uma intervenção clara. E você quer verificar justamente o quanto aquele seu instrumento é consistente em relação à sua medida. Uma coisa muito importante, essas definições foram tiradas de uma maneira proposital por mim, ou seja, eu fui vasculhando nos meus livros as definições que eu considerava as mais adequadas, mas a psicometria é uma área ainda bastante recente e muitos pesquisadores têm definições um pouco alternativas. Uma segunda coisa muito importante é que nem sempre as pessoas têm acesso aos mesmos livros. Então você vai encontrar uma miríade entre pesquisadores que ainda trabalham com essa teoria tripla em relação à validade e pesquisadores como eu, que já trabalham com esse aspecto um pouco maior. Não existe uma coisa melhor do que a outra. Ciência não é melhor do que outra. Uma coisa é você falar que um pesquisador trata de um paradigma diferente, com um livro diferente, com uma teoria diferente. E uma outra coisa também bastante importante é que justamente quando a gente trata em relação à validade, hoje em dia, muitos pesquisadores englobam o conceito de fidedignidade no conceito de validade. É como se eu falasse que um instrumento, quando válido, ele é um instrumento fidedigno. E a gente sabe muito bem que um instrumento ele pode ser muito fidedigno, mas nada válido. E talvez a última consideração desse slide, eu vou acabar por aqui, é que justamente a ideia de fidedignidade foi uma tradução talvez não das melhores que nós fizemos para o termo reliability. E justamente é um pouco distinto da ideia de fidedignidade, porque ele pode ser dividido em, por exemplo, consistência e estabilidade. Bom, seguindo. Ok. Agora nós vamos para o R. No ambiente R, eu vou acionar meu pacote Tidyverse e vou acionar o dplyr, que faz parte desse ambiente Tidyverse. Eu quero criar uma nova base de dados que eu vou chamar de itDados. Nessa base eu vou ter apenas os itens da minha escala. Para isso eu vou pegar a minha base antiga chamada Dados Brasil e dessa base antiga eu vou pegar o operador pipe e selecionar apenas aquelas variáveis que comecem com it. Só que eu vou ter a atenção para deixar apenas os itens do meu teste, eu vou remover, ou seja, eu vou selecionar e tirar dessa nova variável a itSoma e também a itRisco. Essas duas variáveis começam com it, mas elas não fazem parte daquilo que eu quero, porque nessa nova variável eu quero apenas os itens da minha escala. Bom, seguindo, eu vou plotar. Só que para plotar, dessa vez eu vou fazer algo um pouco distinto. Repara só. Eu vou pegar o itDados, que é essa nova base de dados que eu acabei de criar. Eu vou pegar o operador pipe, eu vou transformar essa base, que ela está em formato chamado de largo, ou formato às vezes chamado de wide, em formato longo, ou seja, em vez de eu ter muitas colunas para o lado, eu vou ter uma única coluna que indexa essas colunas que seriam para o lado, e todo o restante vai ser indexado a uma única coluna. Vocês vão reparar que isso não é difícil. Eu vou utilizar o verbo getter e vou ter duas colunas, duas variáveis. Uma vai ser o item e outra coluna vai ser a das respostas. Vou pegar meu operador pipe e vou agrupar por item e por resposta, e também, depois com o operador pipe, eu vou sumarizar e vou criar uma variável chamada count, que vai ser uma variável de contagem. Repara só que eu tenho aqui o n. No caso, eu ainda não estou criando uma variável, eu estou selecionando, eu estou falando para o dplyr que eu tenho uma variável chamada count, mas eu ainda não adicionei ela na minha base de dados. Ok. Novamente, eu vou pegar meu operador pipe, vou agrupar pelos itens, pegar meu operador pipe novamente e agora sim eu vou criar uma nova variável na minha base, não na minha base de dados,
nesse algoritmo que eu estou fazendo, e essa nova variável vai chamar PERC, P-E-R-C, de porcentagem, não é? Eu vou utilizar o verbo mutate, e novamente, depois do operador pipe, eu vou desagrupar isso, e finalmente eu vou conseguir plotar. É um código muito longo, você está reparando, né? Mas não se assusta que isso, aos poucos, começa a ser mais natural. Da mesma forma que a gente aprende um idioma novo, quando a gente lida com R, principalmente com a filosofia Tidyverse, a gente aprende meio que um idioma novo. Ok. Seguindo, não é? Então, depois que eu fizer isso tudo, eu vou plotar a partir de um gráfico de barras e vou dividir cada um desses gráficos pelos itens do meu teste. Portanto, eu vou na mesma hora ver os 26 itens plotados e o percentual de resposta que cada um desses itens alcançou. O que é algo muito elegante para que você possa mostrar os dados descritivos do seu instrumento. Da mesma forma que você apresenta dados descritivos de características dos participantes, por exemplo, a porcentagem de homens e mulheres, a porcentagem de pessoas empregadas ou não, é fundamental que você também, caso você tenha espaço, por exemplo, uma publicação de revista, apresentar a porcentagem de resposta dos seus itens. Ok, seguindo. Agora eu não vou entrar muito em detalhe do que eu vou fazer, mas eu quero que você entenda que em relação à validade do instrumento existem muitas técnicas estatísticas, como eu falei ainda há pouco. Eu quero que você entenda também que uma dessas técnicas é chamada de análise fatorial, e a gente pode entender que a análise fatorial, a grosso modo, ela integra os modelos de equações estruturais. Existe um pacote no R chamado Psy, que ele funciona de uma maneira muito orientada à psicologia e em especial à psicometria. Dentro da análise fatorial, nós dividimos em uma parte chamada de exploratória e uma parte chamada de confirmatória. Antigamente, tinha-se por hábito dividir inclusive a base de dados, e numa parte da base nós fazíamos uma análise exploratória e numa outra base, numa outra subseção de um outro agrupamento da base de dados, nós fazíamos a análise confirmatória. Mais recentemente, nós começamos a trabalhar com cross-validation, em que nós colocamos um determinado lambda para punir e não precisamos mais dividir a base em um aspecto confirmatório e um aspecto exploratório. Ok. Dentro de análise fatorial exploratória existem diversas recomendações e parece que a cada mês surge uma nova recomendação solicitando que os pesquisadores alterem muito o que estão fazendo para que eles consigam corretamente estimar a quantidade de fatores que um instrumento tem. Lembrando que fator é um traço latente. Então, existem diversas recomendações que solicitam ao pesquisador segui-las para que ele consiga estimar corretamente a quantidade de fatores que aquele instrumento está medindo. Ok, eu vou mostrar 3 técnicas que são muito simples no R. Uma técnica que as 3 são do pacote Psy. A primeira é uma análise fatorial, em que eu utilizo uma matriz de correlação policórica e uma forma de estimação WLS. A segunda é uma coisa mais antiga, chamada VSS, que é uma estrutura simples. E a terceira, que também é um pouco mais clássica, é justamente um gráfico de sedimentação. Por esse gráfico, a gente verifica os autovalores e tenta, a partir desse gráfico, reter uma quantidade adequada de fatores. É muito importante que você entenda que não existe um consenso em relação a qual é a melhor forma de você reter os seus fatores e qual seria a melhor rotação, qual seria o melhor método. Isso acontece, como eu falei no vídeo anterior, que a psicometria ela ainda é uma área bastante nova e também acontece pelo seguinte: com o poder computacional cada vez maior, é esperado que a cada dia apareça uma nova estratégia computacional para resolver problemas. Lembrando que uma coisa importante é que você consiga mesclar ou balancear bem entre um aspecto computacional e estatístico e um aspecto teórico em relação à medida. Então, eu vou mostrar no R esses 3 comandos em relação ao pacote Psy. Ok, seguindo. Eu quero que você também entenda que dentro dessa área de psicometria existem diversos pacotes, como quase em todas as áreas, para quando a gente utiliza o R. Mas um pacote muito utilizado para análise confirmatória, e lembrando que a análise confirmatória ela pode ser entendida como um caso especial de modelos de equações estruturais, é o pacote Lavin.
Dentro do pacote Lavan, a gente consegue modelar diversas relações entre as variáveis, o que, além de ser muito importante, é muito rápido e é muito direto. Então, justamente, eu vou utilizar o pacote Lavan para que a gente consiga fazer algumas análises e também apresentar as análises. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova variável, no caso, um novo objeto chamado modUni. Eu poderia chamar de qualquer coisa, mas eu vou chamar de modUni. E você já está entendendo que o modelo que eu vou optar para esses dados é um modelo unidimensional. Tem algumas razões para isso, mas em especial uma razão didática. Ok, esse modelo ele vai reunir todas as variáveis da minha escala, desde a variável 1 até a variável 26. E muito importante, eu coloquei os nomes das variáveis. Eu poderia fazer de uma outra forma, mas eu quero deixar bastante claro que nessa variável chamada modUni, eu vou ter todas as variáveis do meu instrumento em um único fator, aqui F1. Importante também você atentar que dessa vez eu estou usando uma espécie de operador interno do Lavan, que é esse sinal que está em vermelho. Ok, então logo eu faça isso. Eu vou agora criar uma nova variável, e nessa nova variável vai se chamar UniFit. Normalmente o termo fit é o que a gente utiliza para modelar, de fato, uma relação entre as variáveis. É para verificar o ajuste, não é? Eu vou utilizar a função CFA, que significa análise fatorial confirmatória em inglês, e nessa função CFA, a primeira coisa que eu vou colocar dentro dela é justamente esse modelo que eu acabei de criar, o modUni. Nesse modelo, lembre-se, eu tenho todas as variáveis reunidas. Da onde? Do meu conjunto de dados chamado itDados, que foi justamente aquele conjunto que eu acabei de criar, onde eu tenho apenas as respostas que os participantes deram. Seguindo, eu vou eleger um estimador. E eu vou selecionar no meu pacote Lavan, a partir do comando order, que o meu conjunto de dados ele é categórico. Agora, muito importante, existem diversas questões teóricas e também questões computacionais em relação a qual estimador utilizar. Repara que eu ainda não coloquei nada ali, não é? A ideia por detrás da eleição de estimador, ela basicamente tem três coisas que são importantes. A primeira, você tem que verificar os pressupostos dos estimadores em relação aos dados. A segunda coisa é verificar a recomendação da literatura sobre qual é o melhor estimador, que você consiga evitar os dois erros principais que a gente sempre tem em estatística e também se aplica à psicometria, que é o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o falso positivo e o tipo 2 é o falso negativo. E o terceiro aspecto da eleição de um estimador é você verificar a sua disponibilidade computacional, não é? Vamos lá. Eu vou deixar esse espaço aqui e eu vou utilizar o DWLS. Eu poderia utilizar outros. Eu utilizei o DWLS porque ele é o padrão do pacote, de um programa bastante conhecido chamado LISHEL. Mas eu poderia escolher outros estimadores, por exemplo, WLSM, que é o default, é o padrão para o pacote M+, para o programa M+. Ou poderia utilizar o Maximum Likelihood Marginal, que justamente é um dos padrões para a estimativa em teoria de resposta ao item. E eu não estou entrando corretamente ou mais aprofundadamente na relação entre uma análise fatorial confirmatória quando você trata os seus dados como categóricos e teoria de resposta ao item. Mas eu quero que você entenda que o salto de uma análise para outra, quando eu faço isso, é muito pequeno. Ou seja, ao fazer uma análise fatorial confirmatória e considerar os itens da minha escala como ordinais, como categóricos, basicamente eu estou plugando aqui um modelinho de teoria de resposta ao item. Mas vamos lá. Seguindo, eu vou plotar isso. Como é que eu vou plotar? Com um pacote chamado SemPlot, ou seja, nessa aula eu estou mostrando bastante recursos computacionais muito atrelados à psicometria. Como eu falei no vídeo anterior, a psicometria, e eu inclusive enquanto pesquisador, eu evolui bastante quando eu comecei a aprender mais sobre programação. E hoje eu estou fluente em algumas linguagens de programação, em outras eu estou avançando. Então é importante que você saiba que você avançará bastante na concepção psicométrica quando você entender de linguagem de programação, em especial o R, não é? Bom, beleza, eu vou chamar o pacote chamado SemPlot. Se você não tem, você vai ter que instalar.
e nesse pacote eu vou pegar uma função dele que é o sendPath. Esse sendPath, repara só, que eu vou plotar o que eu acabei de criar, o UniFit. Eu vou plotar justamente o UniFit a partir do que eu tenho de coeficientes padronizados e com tipo de layout. Então logo você vai reparar que isso não vai ficar muito bonito. Eu vou melhorar um pouquinho esse gráfico. Na verdade, esse slide ele é muito mais para que você perceba, e eu vou fazer essa mesma dinâmica no R, que esse pacote ele é muito dinâmico, mas você vai ter que gastar um tempo aprendendo como apresentar os resultados da sua análise fatorial confirmatória de uma maneira mais elegante, porque isso conta ponto, não é? Uma coisa importante também que eu não estou falando com a devida propriedade é que uma análise fatorial confirmatória ela é theory driven, ou seja, ela é guiada pela teoria. Não seria o correto você criar muitos modelos e depois ir comparando e vendo qual que é aquele que você acha o mais interessante. Normalmente é justamente o contrário. Numa análise fatorial confirmatória, você tem um aspecto teórico por detrás já forte e você quer justamente confirmar ou não confirmar aquele modelo. Ou, de uma maneira mais clássica, rejeitar ou não a hipótese nula. Bom, seguindo, eu vou mostrar para vocês como calcular o famoso alfa de Cronbach, que é muito simples, não é? A partir de um pacote chamado Psi, que eu vou carregar também, eu vou simplesmente apertar alfa e depois itDados, e eu vou ter todos os indicadores para os itens, para o item se for excluído. Essa função é muito esperta, então ela rapidamente percebe se tem algum item correlacionado negativamente. E é isso. Mas eu quero mostrar para vocês que não é somente o alfa de Cronbach uma medida interessante em relação à precisão. Eu falei logo no início do vídeo de hoje que, de fato, a ideia atual não é separar muito validade e precisão, porque entende-se hoje que um tipo de validade recai na precisão, ou seja, precisão ou fidedignidade estaria dentro do conjunto de validade. E tem um coeficiente chamado de Composite Reliability, que, se não me engano, foi traduzido para, não sei, consistência acumulativa, alguma coisa assim. Mas em inglês a gente trata ele como CR, que é justamente uma confiança acumulada ou composta, seria isso. E eu quero mostrar para você como se calcula esse coeficiente. Lembrando que no coeficiente de alfa, um bom indicador, ou um indicador mais tradicional, para você considerar como preciso o seu instrumento é o valor de 0,7. Ok, o que eu vou fazer? Eu vou vou criar uma nova base chamada Comp_Reliability, que é justamente a ideia de você ter uma confiança acumulada. Ok. Dessa nova base, eu vou pegar para compô-la a minha solução estandarizada desse modelo que eu fiz com o Lavand, que é o modelo UniFit, ou seja, eu vou ter uma nova base e nessa base eu vou ter uma variável que é justamente a minha solução padronizada, ou seja, as cargas fatoriais do meu instrumento. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou novamente com essa base que eu acabei de criar e ela está composta. Eu acho que significa isso, confiança composta. Bom, depois eu tenho que ver novamente. Bom, nessa nova base que eu acabei de criar, Comp_Reliability, eu vou pegá-la novamente, vou pegar meu operador pipe e o que eu vou fazer? Eu vou filtrar, e vocês vão entender o porquê. Eu vou filtrar a partir desse símbolo. Então, logo eu faça isso, eu vou criar uma nova variável com o verbo mutate. E nessa variável, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aplicar a fórmula do CR. Qual é a fórmula do CR? Repara que eu tenho o quadrado do somatório justamente das cargas fatoriais, que a grosso modo funcionam quase como se fosse um coeficiente de regressão. Eu vou também criar uma nova variável chamada erro, que é o somatório de 1 menos a carga fatorial ao quadrado. E depois disso, eu vou simplesmente calcular esse CR a partir da fórmula. Vocês vão reparar que eu vou ter um indicador numérico, e esse indicador numérico é muito atrelado a uma precisão mais robusta do seu instrumento. Ela é mais robusta do que o alfa de Cronbach. É interessante que você entenda que essa estimativa ela não veio antes de eu fazer uma análise fatorial confirmatória. Eu precisei fazer uma análise fatorial confirmatória para que eu conseguisse, de fato, obter ou calcular essa estimativa.
É importante também que você entenda que não existe, quer dizer, até existe uma recomendação de ponto 6.7 para o indicador do CR. Agora, dependendo da quantidade de itens e do modelo que você for traçar, nem sempre esses indicadores eles devem ser entendidos como fixos. Mas o que eu quero que você entenda é que, de fato, na visão mais recente da psicometria, em que se considera a precisão como uma subcategoria da validade, o CR é uma métrica interessante para que você trabalhe. Além de ser interessante, porque você vai descobrir mais indicadores do seu próprio instrumento. Ok, seguindo, eu vou criar eu vou aproveitar a minha base chamada itDados e eu vou criar uma nova variável dentro da base itDados chamada pontos. E nessa nova variável chamada pontos, eu vou ter o somatório da linha, ou seja, aquilo que o participante marcou em relação às categorias de resposta da minha escala. Se ele marcou 1, eu vou somar 1. Se o outro participante marcou, sei lá, 9, eu vou ir somando. Então, eu vou somar linha a linha, e cada linha, lembra, é um participante, e vou criar uma variável chamada pontos, que nada mais é do que o somatório desses pontos. É a coisa mais clássica possível que a gente pode fazer em relação à psicometria. É o somatório dos itens que aquele participante teve. Então, imagina que o participante 1, no item 1, marcou 1. Esse mesmo participante, no item 2, marcou 3. Então, eu tenho o item 1 mais o item 2, eu tenho o item 1, 1, mais o item 2, 3, 3 mais 1, 4. E esse mesmo participante, no item 3, marcou algum outro número. Eu vou somando e, no fim, eu vou ter um valor, que nada mais é do que o somatório das respostas que cada um desses participantes teve. Mas eu vou criar uma variável também chamada fator. E essa variável vai ser o score fatorial do modelo que eu acabei de criar, um modelo de equação estrutural do tipo análise fatorial confirmatória, um modelo confirmatório. Eu vou precisar do meu pacote chamado Lavan, que nós carregamos ainda há pouquinho, e eu vou utilizar a função predict. Justamente essa função, ela pega o score fatorial, e você vai reparar que o score fatorial dessa pesquisa é um pouco distinto do score bruto daquela pessoa. E se você lembrar, no vídeo anterior eu expliquei que antigamente não são correntes diferentes, mas tem uma tradição em psicometria que justamente o resultado de um instrumento nada mais é do que o somatório dos itens sem transformação nenhuma, ou no máximo a média. E tem uma corrente mais recente que trabalha justamente com uma espécie, entre aspas, de ponderação dos itens. Uma mesma pessoa, ela pode ter a mesma pontuação bruta, mas tem um score fatorial diferente. Outra coisa importante que você entenda também é que, dependendo da técnica utilizada para a computação desse score fatorial, você vai ter resultados um pouco distintos. E depois eu vou plotar. Você vai reparar que nesse slide eu simplesmente já coloquei toda a sintaxe, porque eu acredito que nesse momento você já está mais confortável com toda a linguagem que a gente utiliza no R, e em especial no tidyverse. Bom, essa é a hora do laboratório, não é? Vamos lá. Eu estou aqui com o R aberto, e a primeira coisa que eu vou fazer é, de fato, carregar o pacote tidyverse. Você sabe que eu já tinha carregado isso antes, por isso está bem mais rápido no meu computador do que provavelmente está no seu. Eu vou fazer aquilo que eu expliquei para você no slide. Eu vou criar uma nova base chamada itDados, e essa base vai ser oriunda do Dados Brasil. Vou selecionar aquelas variáveis que comecem com it, mas eu vou tirar tanto o it soma quanto o it risco. Ok, quando eu fizer isso, repara só o que aconteceu. Eu vou ter uma nova variável, uma nova base, chamada itDados, e nessa variável eu tenho as 26 variáveis do meu instrumento. Os itens do meu instrumento, para não confundir muito, porque eu estou utilizando a mesma palavra para coisas que são um pouco distintas. Ok, eu vou tomar uma decisão que eu não tomaria se não fosse uma aula muito passo a passo, com uma finalidade pedagógica. Repara só, eu tenho 37 dados que são dados ausentes. Eu vou optar por trabalhar com a base completa. Eu jamais tomaria essa decisão se de fato eu tivesse que publicar ou fazer uma análise mais profunda desse meu instrumento. Eu vou te explicar o porquê.
Quando nós fazemos uma análise fatorial confirmatória e até mesmo exploratória, nós temos um indicativo em relação à quantidade de pessoas por item. Tem muitas sugestões, mas quase todas convergem para uma aceitação de 10. Então, veja só, se você acabou de desenvolver um instrumento que tenha 5 itens, você precisaria que pelo menos 10 participantes por item fosse a sua amostra. Então, você teria que ter pelo menos 50 participantes. Se você tiver um instrumento com 26 itens, e o caso desse instrumento é justamente esse, IT 26, são 26 itens, nós precisaríamos ter na nossa amostra aproximadamente 260 pessoas. E quando eu fizer justamente esse drop NA, que é essa linha de baixo, a linha 12, você vai reparar que esse valor aqui, de 219, vai cair bastante. Repara só. Esse valor caiu para 190. O que acontece? O que eu tenho agora? 190 divididos por 26. Eu tenho 7,3, eu tenho 7 pessoas por cada item. Não é o ideal. E certamente em psicometria, às vezes funciona muito igual a buscar brechas, não é? Você vai encontrar algum autor que já publicou uma análise com menos pessoas do que 10, ou que diz que isso não é tão relevante assim. Mas eu não tomaria essa decisão se não tivesse, nesse momento, uma finalidade mais pedagógica por detrás dessas aulas que eu estou dando para vocês. Ok. E também é importante que eu explique que o motivo pelo qual eu estou utilizando a base completa é que Missing Case não é somente uma aula em especial, é como se fosse um novo curso que fosse necessário ser dado para mostrar não somente o que se faz com esses Missing Cases, a partir de qual tipo é esse Missing Case, se ele é aleatório ou se ele não é aleatório. Se ele é um só ou se aquele participante tem diversos, se você tem uma quantidade de até 5% de missing na sua base de dados, ou se não, se você tem uma quantidade maior. E fica a dica se você está acompanhando essas aulas aqui. Na primeira aula eu falei sobre pacotes indispensáveis para a utilização do R, e um deles foi um pacote chamado mais. E esse pacote justamente ele faz algumas imputações que elas são o que a gente chama de best practices today, não é? As melhores práticas hoje. Ok. Aquilo que eu falei para vocês. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, olha só. Nessa it dados eu vou reunir getter, o item e a resposta. Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar isso daqui e eu vou criar eu vou pegar essa função para criar uma nova base de dados, que eu vou chamar de teste. E eu vou te mostrar justamente o que é o passo a passo dessa função. Ou seja, o que isso daqui está fazendo, não é? Essa função getter. E agora eu tenho uma nova base de dados aqui chamada teste. E repara só, agora eu tenho apenas 2 colunas. E essas colunas são justamente item e resposta. Agora, da onde veio esse nome aqui, item? Eu dei. Repara só, item. E onde veio esse nome resposta? Eu dei também. Agora, da onde vem esse conteúdo? E repara só que eu vou ter um montão de conteúdo e eles são item 1, item 2 até o item 26. Você vai falar, pô, da onde surgiu isso? É justamente do it dados. No it dados eu tenho um formato de base chamado wide, que se não me engano foi traduzido como largo. E eu preciso de fato ter um formato longo para que eu consiga plotar corretamente na maior parte das vezes. E para que eu tenha um formato longo, o que eu criei? Eu reuni os dados. Eu tenho uma variável indexadora, ou às vezes chamada de critério, chamada item, e a variável que é a variável resposta. E eu poderia dar qualquer nome que eu quisesse. Por exemplo, eu poderia botar o nome L. Eu poderia colocar qualquer coisa e ele simplesmente ia criar para mim uma nova base de dados com esse nome que eu dei. Mas é claro que eu não vou fazer isso, né? Eu quero como estava. E talvez fique uma coisa importante que você pode criar também um objeto no R depois de aplicação de uma função, como eu fiz aqui agora. Então aqui, beleza. Eu vou voltar como estava. Se você quer aprender como apaga coisas no R, é o RM. E aqui eu coloco o que eu quero deletar. Então, por exemplo, quando eu rodar esse comando, você repara que o teste foi embora, não é? Então, beleza. E agora eu vou deixar tudo como estava. Repara que em um determinado momento eu vou sair do operador pipe para o operador adição, para o operador mais. E é justamente esse operador aqui que o ggplot utiliza. É algo diferente, não é, do operador mais tradicional
do ambiente Tidyverse. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo menos esse wrap aqui. Repara só, eu vou selecionar tudo menos a última linha dessa minha sintaxe. Repara o que vai acontecer. Opa, quase que eu dei mole aqui. Então, repara só o que vai acontecer. Atenção aqui a esse lado direito. O R criou um gráfico. Só que esse gráfico não é bem o que eu quero, não é? Porque eu não estou vendo aqui todos os itens do meu teste. Eu sei que eu tenho 26 itens e esse gráfico não é o que eu quero. Eu quero um gráfico para cada um dos itens. E é justamente isso que eu vou fazer. Repara só. Eu vou pedir para que ele divida essa minha apresentação gráfica pelos 26 itens, o que fica muito elegante. E se você está acompanhando bem esse curso, provavelmente você lembra quando eu falei sobre sampling e teorema central do limite, que eu apresentei um gráfico com diversas médias das médias, e justamente foi a partir dessa mesma função. Então, repara só, nós temos todos os itens desse instrumento. Eu poderia alterar os nomes para que não acontecesse isso 1, 10, 11, 12, eu poderia alterar para 01, 02, 03, e eventualmente eu faço isso para que fique uma apresentação mais legal, não é? E eu tenho as categorias de resposta. O participante poderia marcar na categoria 0, na categoria 1, na categoria 2 e na categoria 3, que estão aqui mais embaixo, por isso você não estava vendo logo no início. E aqui eu tenho um fio, não é? Eu deixei como quantitativo, ou seja, essa variável ela tem um certo degradê em relação à cor, o que fica uma apresentação muito interessante. Por exemplo, de longe, a gente consegue ver que a maior parte dos itens tem uma simetria positiva, uma simetria à direita. Repara só essa curva aqui, ó, e essa aqui, e essa aqui. Lembrando que a simetria à direita, o seu outlier está aqui do lado direito, e uma simetria à esquerda seria justamente o contrário, o seu outlier estaria do lado esquerdo. Uma simetria à direita ela é muito típica e você encontra em psicologia e na estatística como um todo, você encontra muito uma simetria à direita na distribuição exponencial. Bom, mas vamos lá, não é sobre distribuição esse vídeo de hoje. Então isso aqui é uma coisa muito interessante que você vê a porcentagem de resposta em cada uma das categorias disponíveis na sua escala. Ok, seguindo, eu vou pegar aqui, como eu falei para vocês, o pacote Psy. É um pacote excelente para a gente lidar e administrar com modelos psicométricos. E como eu falei para vocês, existem diversas recomendações para que a gente consiga fazer uma análise fatorial exploratória. Tem diversas mesmo. Eu poderia fazer essa, iria verificar qual é a solução apresentada e também verificar se o R apontou ou não algum erro, coisa que eventualmente acontece, principalmente quando a gente utiliza a correlação policórica. Uma outra coisa, eu poderia ver o script-plot, e repara só que o script-plot é o gráfico de sedimentação, iria verificar, iria tomar uma decisão em relação a quantos fatores eu vou reter, e uma das regras é justamente, se eu ultrapassar o alto valor de 1, eu vou reter os valores dessa espécie de cotovelo, né? Então aqui eu teria 1, nessa bolinha branca, lembra, na análise fatorial não é a mesma coisa que componentes principais, apesar de resultados muito próximos, eu teria aproximadamente 3 fatores. Agora, tem uma outra instrução que fala, olha, se a diferença, ou o delta, entre o primeiro e o segundo, e depois o segundo e o terceiro, e por aí vai, for maior do que 2,5, você fica somente com o primeiro, e aqui seria uma espécie de resíduo. A realidade é que tem muitas instruções, e cada qual é um pouco distinta da outra. Em algum momento você vai ser obrigado, e é uma decisão importante em psicometria, é saber com quem você quer discutir, porque não tem consenso nessa área. Então você vai ter que eleger uma pessoa para discutir, não tem jeito. Bom, beleza. E essa aqui é a última, uma das técnicas mais antigas. Você vai reparar que ele pluga para a gente uma série de coeficientes, mas nessa técnica mais antiga chamada estrutura muito simples, a gente tenta ver a quantidade de fatores. Repara que com 4 fatores nós teríamos a melhor das explicações, mas pelo critério da parcimônia ficaria com 1, no máximo 2. O programa plota para vocês alguns resultados. É importante que esses indicadores todos eu vou mostrar na análise fatorial confirmatória, eu vou voltar esses indicadores, mas eu quero que você entenda que isso também requer uma aula à parte, para a gente entender os ajustes quando são comparativos ou absolutos, ajustes relacionados a erro. Isso seria uma aula à parte, mas eu quero que você entenda pelo menos a forma computacional que hoje em dia a maior parte da psicometria, não somente aqui americana, mas também no Brasil, se comporta. Ok, vou pegar o pacote Lavin, que de longe é um dos pacotes mais poderosos para análise fatorial confirmatória, e como eu falei para vocês, eu vou criar um modelo chamado
mod underline uni. Não está ideal essa minha linha de códigos. Normalmente a gente ultrapassa, quando nós ultrapassarmos 26 ou 30 caracteres ou espaços, a gente quebra essa linha. Mas eu vou deixar assim simplesmente para que fique mais fácil você entender e não se perder em relação a muitas linhas do que é uma coisa simples. O que eu tenho aqui nesse mod único, eu poderia dar qualquer nome, nada mais é do que todos os itens do meu teste. Agora, repara só, todos os itens nomeados. Item 1 é it1, então aqui eu coloquei it1. O item 2 chama-se it2, e aqui eu vou colocar it2, e por aí vai. Beleza, vou rodar essa linha. Ele criou, e repara que esse modelo está aqui no meu ambiente, e agora eu vou rodar uma análise fatorial confirmatória. CFA significa análise fatorial confirmatória. Eu estou elegendo um determinado estimador, eu poderia eleger outro, como eu falei, e estou deixando bastante claro que meus itens são ordenados. E eles estão ordenados pelos nomes dessa base aqui, itDados. Ok, vou rodar e vou deixar o programa fazer o que ele tem que fazer. Se você acompanhou essa aula desde o primeiro momento, você vai reparar que o programa está fazendo é justamente computando para cada um dos itens o seu intercepto, o seu lambda e quanto esse item está sendo explicado pelo fator. Lembra uma coisa muito importante, quando nós temos uma regressão ou quando nós temos uma análise fatorial confirmatória, muitas vezes os modelos são parecidos. A gente costuma falar que a gente regride a VD na VI. Então, por exemplo, eu vou regredir o salário do participante no seu sexo, ou seja, eu vou regredir a VD, salário, no sexo. Se você parar para pensar em psicometria, o item ele é a variável dependente. O item ele é causado por um determinado fator. Portanto, em psicometria, a gente regride o item no fator. O item é a variável dependente, porque ele é causado pelo fator, que também é chamado de traço latente, ou a variável independente, né? Repara que o Lavant aqui ele está apontando uma coisa importante, um aviso para a gente. Um dos comportamentos, isso eu descobri lendo o manual do Lavant, que o pacote tem é justamente qualquer coisa que mereça uma atenção do pesquisador, ele apita para você como se fosse um warning. E aqui ele está falando que você tem tabelas em que você tem relações bivariadas iguais a zero. Eu procurei bastante em relação a esse tipo de aviso e o autor desse pacote fala, bom, se for somente um aviso, você pode continuar a sua análise. Se for um erro, esse erro vai aparecer em poucos momentos, em especial quando você tiver uma matriz que não é positiva, aí sim você não segue. Nesse caso, eu vou seguir essa análise, porque eu quero agora justamente um sumário. Repara que eu vou pedir o sumário desse meu modelo, que foi o modelo que eu acabei de executar, e vou pedir todas as minhas medidas de ajuste, fit, não é? Repara, ficou uma coisa enorme, eu vou subir aqui a tela para que você consiga ver que o que eu acho que é o mais importante nesse momento é que você veja justamente alguns coeficientes relacionados ao ajuste. Esses coeficientes nos pacotes pagos em relação à modelagem de equações estruturais, quase sempre a gente apresenta com a sigla SEM, nós temos alguns indicadores que eles devem ser sempre vistos. Não sempre, né? Tem alguns pensadores que dizem que isso não seria o mais importante. Mas um indicador que a gente sempre vai ver é o CFI, que é um ajuste comparativo. E nós queremos que esse CFI seja maior do que 0,9. Uma indicação mais estrita é 0,95 e para modelos incipientes, alguns autores defendem 0,8. Uma coisa muito importante para uma própria modelagem matemática, o CFI ele é sempre maior do que o TLI. Quase sempre a gente reporta o CFI por motivos óbvios, não é? Se aqui eu tiver 0,9, aqui eu vou ter 0,89, e se eu colocar 0,89, alguém vai falar que esse modelo está ruim. Uma coisa que eu quero que você perceba é que a gente está falando sobre o modelo e não sobre a realidade. Eu acho que fica fácil a gente perceber se o CFI, se o ajuste comparativo de um modelo for 0,3, e sempre vai de 0 a 1, o modelo não é bom. Agora, imagina que você tem um ajuste comparativo igual a 1. Isso significa que seu modelo é perfeito? É claro que não. Isso significa que seu modelo ele é útil e você vai utilizá-lo. Da mesma forma que 0,93 está indicando para mim que esse modelo unidimensional é um modelo que eu considero como útil e eu vou utilizar. E repara só, se em algum momento
eu não tivesse tido esse indicador, eu poderia vir aqui alterar esse meu modelo, por exemplo, para um modelo de 2 dimensões. Então aqui eu colocaria F2, cadê o F2? E aqui eu seguiria com outro modelo, um modelo de 2 dimensões. Então na primeira dimensão o F1 seria esses itens e o fator 2 seriam esses itens e por aí vai. Ou seja, eu teria uma liberdade para criar isso. Mas lembrando que a teoria vem antes, não é? Então, uma análise fatorial confirmatória ela é oriunda de uma teoria, tanto que recebe o nome, quando a gente faz uma análise fatorial exploratória, de data-driven, guiado pelos dados, enquanto uma análise fatorial confirmatória, theory-driven, guiado pela própria teoria. Um ajuste importante, CFI e TLI. Outro ajuste importante, RMSA, justamente um ajuste relacionado ao erro, que não está muito legal aqui. A gente espera que esse ajuste seja menor do que 0,08, ou seja, um ponto de corte já bastante liberal é o 0,08. No caso, nós ultrapassamos esse ponto de corte, mas novamente eu vou manter esse padrão de uma dimensão para que eu consiga corretamente fazer essa aula funcionar. Uma coisa importante também é que esse instrumento ele é bastante volátil em relação à literatura. Algumas pessoas descobriram 7, outras pessoas 4 fatores, outras 5, e a criação desse instrumento ela foi relacionada com uma curiosidade. Esse instrumento IT26 ele foi criado não para avaliar pessoas que possam ter alguma alteração em relação ao seu comportamento alimentar. Não foi bem para isso. Ele foi criado muito mais com a intenção de avaliar condição de pessoas anoréxicas. Então você já tinha um público que portava essa psicopatologia e agora sim você queria verificar quem tem um pouco mais, quem tem um pouco menos. Ou seja, ele não foi criado como uma espécie de prevenção, mas muito mais de um filtro melhor e também de reabilitação. Bom, mas seguindo, não é, o último comando que eu fiz, deixa eu lembrar qual foi justamente a solicitação desse sumário, e agora eu quero somente as medidas de importância. Que medidas são essas, não é? Ou seja, aqui eu estou reunindo o que nós já vimos ali, e de fato aqui eu vou plugar a mesma hora o meu olho no CFI, no TLI e no RMSA. São as 3 medidas de mais interesse nesse momento. Existem outras, mas essas medidas são aquelas que eu tenho mais interesse nesse momento. Uma coisa importante, né, eu vou retornar aqui, é que isso daqui é a carga fatorial dessa minha escala. Cada um dos itens vai ter uma carga fatorial, como eu mostrei numa parte mais teórica, não é? Então aqui, olha só, depois dos dados do meu modelo, dos ajustes do meu modelo, ele vai mostrar o que nós temos como carga fatorial padronizada, não é? Beleza, tá um pouquinho aqui mais embaixo. Ok. Seguindo, eu vou pegar o pacote Semplot, e nesse pacote agora sim eu vou plotar esse meu modelo. É muito comum hoje em dia a gente apresentar os resultados de uma análise fatorial confirmatória a partir de uma apresentação gráfica. Não é essa não está das melhores, mas eu quero que você entenda é que esse pacote é bastante dinâmico, ele permite que eu altere todas as especificações para que eu tenha um gráfico que é um pouco melhor, não é? Por exemplo, esse gráfico aqui ainda não está o ideal, mas você já está percebendo que a partir da alteração dessa sintaxe, eu consigo melhorar essa minha apresentação gráfica. E fica a curiosidade, não é? Quando a gente olha esses itens, nós temos aqui as cargas fatoriais padronizadas. A ideia de padronização vem justamente de uma influência estatística em relação ao que seria a distribuição normal padronizada, mas eu quero que você entenda que quanto maior for essa carga fatorial, nós temos um item que é 0,89, mais esse item seria atrelado ao fator. Atenção que eu estou utilizando uma palavra do dia a dia, a palavra atrelado, não estou falando causado, mas mais esse item seria atrelado ao fator. Uma curiosidade, nessa escala, que é justamente uma escala relacionada à alimentação, não é? O item que mais que tem a maior carga fatorial é justamente o item faço dieta para emagrecer. E o segundo item é estou apavorado com a ideia de estar engordando. Justamente esses itens aqui são os itens, no caso eu falei somente 2, são os itens que são que as cargas fatoriais são as mais altas. É importante que se em algum momento eu quisesse reduzir essa escala e não perder tanta informação, o que é difícil,
eu certamente preservaria esses dois itens e tiraria itens que inclusive podem até ser negativos ao fator, como se eles de fato falassem coisa distinta ou oposta ao fator. Bom, vamos seguindo, não é? Alfa de Cromba. Alfa de Cromba é uma medida clássica em relação à precisão. Repara só. O pacote automaticamente está me falando que existem alguns itens que são negativamente associados com aquele valor total. Lembra, isso aqui é a teoria clássica, não é? Você soma todos os itens. Existem itens que são associados inversamente a esse somatório. O programa automaticamente já fez a inversão desses itens e vai nos apresentar aqui o alfa de Cromba e um valor maior do que 0,7 é um valor que eu consideraria adequado. 0,81 é um valor que eu considero adequado. Muito importante, o alfa é relacionado à dimensão. Se eu tivesse um instrumento que ele fosse ou hierárquico, ou multidimensional, ou bifator, eu não poderia simplesmente... Algumas pessoas fazem, mas não deveria pegar todos esses itens e simplesmente aplicar o alfa de Cromba de uma maneira meio que aleatória. E como eu falei para vocês, eu vou mostrar para vocês uma nova forma de você também calcular um estimador relacionado ao classicamente precisão, que é justamente a reliability, composite reliability, que é uma forma pela qual a gente vai calcular esse indicador a partir das cargas fatoriais. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova base de dados e nessa base de dados nova eu vou pegar a solução padronizada dessa minha análise de modelos de equações estruturais. Ok, criei. Eu vou clicar lá nessa base que eu acabei de criar para que você consiga verificar. Repare que aqui eu tenho LHS, OP, RHS, ou seja, eu tenho coisas aqui que elas são relacionadas ao próprio pacote. Mas isso daqui é o que me importa. Isso daqui é justamente a carga fatorial de todos os itens. Isso daqui é o miolo da psicometria. Beleza. Eu vou preservar essa minha base, mas eu vou alterar, eu vou filtrar todas essas variáveis a partir desse símbolo. Que símbolo é esse? Não é justamente esse símbolo aqui dessa coluna. E vou criar novas variáveis. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de x, que nada mais é do que o quadrado do somatório dessa carga fatorial e o erro. Então, beleza. Repara só. Foi. Quando eu clicar aqui, você vai reparar que agora eu tenho duas novas colunas que são iguais, não é? Desculpa. Duas novas colunas são diferentes, mas os conteúdos são iguais. Ok? Beleza. E agora, simplesmente, eu vou computar a fórmula, não é? Eu vou pedir a média do x e a média do erro, novamente eu vou clicar aqui, porque eu atrelei cada uma das colunas o mesmo valor. Então, justamente como eu tenho o mesmo valor, a média vai ser como se fosse um único valor. E aqui embaixo eu vou subir um pouco o R para que você consiga adequadamente visualizar a tela. Então, vamos lá. Aqui embaixo nós temos o valor, no caso 0,9. Uma coisa importante, como eu falei ainda há pouquinho, não existe exatamente um ponto de corte. Alguns pesquisadores sugerem 0,7. Agora, por que não existe um ponto de corte? Tendo em vista que você tem uma confiança acumulada dependente do seu modelo, se eu mudar esse modelo, certamente eu vou mudar um pouquinho esses indicadores. E ok, seguindo, uma das aplicações importantes em relação à psicometria é que a gente consiga utilizar os resultados de um instrumento para que a gente tome decisões. Imagine só que eu fiz uma pesquisa, eu tenho homens e mulheres que foram submetidos a essa escala e agora eu tenho, por exemplo, como saber se existe uma diferença significativa nos resultados entre homens e mulheres. Ou verificar num tempo hoje, num tempo depois, se houve alguma mudança, dado, por exemplo, uma intervenção que eu coloquei. Ou verificar, por exemplo, se o local onde a pessoa mora modifica um pouco a forma pela qual ela se alimenta. Essas hipóteses todas de pesquisa, elas são atreladas muito aos resultados psicométricos, porque a partir do momento que a gente consegue corretamente estimar as propriedades psicométricas de um instrumento, agora sim a gente vai gerar os scores de cada um desses participantes. E como eu mostrei para vocês nos slides, eu vou gerar o score, então eu vou adicionar a minha base de dados chamada itDados. Repara como é que ela está. Ela está aqui com os 26 itens, então eu vou ter uma nova coluna aqui, no caso 2.
E uma coluna vai ser simplesmente o somatório, tá bom? O somatório dessa linha. Então, esse participante aqui, olha só, deixa eu achar. Esse participante aqui, ele marcou 2 no item 5, então ele já tem 2 pontos, e daqui marcou 2 no item 8, em 2 mais 2 já são 4, e por aí vai. Mas também eu vou pedir o score fatorial. Isso daqui é uma funçãozinha do Lavan. Beleza. 1, 2, 3 e foi. Ele está calculando, não vai demorar muito, e ele vai colocar agora aqui nessa minha base de dados, deixa eu fechar aqui, não tem sentido, 2 novas colunas. Essa coluna aqui é o score bruto, ou os pontos que esse participante tem, e essa coluna aqui é justamente o score fatorial. Lembrando que existem diversas técnicas. Mas eu quero que você entenda agora uma coisa muito importante. Repara só. Eu estou mostrando para vocês as pessoas que têm as maiores pontuações. Então, essa aqui tem 47, essa aqui é a pontuação bruta. Essa aqui tem 44, essa aqui é a pontuação bruta. E o fator ele é sempre um pouco distinto. Vou pegar duas pessoas que têm exatamente a mesma pontuação bruta. Por exemplo, esse participante aqui ele tem um valor de 36. Mas repara que o fator dele é um pouco diferente, no caso, menor do que esse participante aqui, que também tem um valor de 36. Mas agora, tendo em vista, entre aspas, a ponderação que nós fizemos dos itens para chegar ao score fatorial, duas pessoas elas podem ter o mesmo resultado em relação a esse somatório, mas resultados um pouco distintos em relação ao score fatorial. Quase sempre eles concordam em direção, mas nem sempre. Quase sempre eles concordam em direção. E para ficar uma coisa mais elegante, não é, a gente vai plotar isso. Então, eu vou pegar esse it dados, o meu eixo de x vai ser os pontos, o meu eixo de y vai ser o fator. Eu vou pegar aqui o jitter para fazer com que eu consiga visualizar todos esses pontos e repara só o que vai acontecer. Imagina que eu fizesse somente isso, ó, e a gente vai olhar aqui para o lado direito da minha tela. O R plotou. E eu estou reparando que tem algumas pessoas que de fato têm o mesmo valor em relação à sua pontuação no eixo de x, ou nesse eixo aqui horizontal nós temos os pontos. Tem duas pessoas que têm as mesmas pontuações, mas tem fatores, tem o seu score fatorial um pouco distinto. Vamos ver isso aqui com mais detalhe, não é? Eu vou incluir uma linha. Claro que eu vou botar uma coisa mais elegante, então repara só. É isso que nós acabamos de ver. Nessa linha aqui eu estou marcando apenas o valor de 5 pontos. Existem pessoas que têm 5 pontos, mas têm um baixo traço latente em relação a essa habilidade. E tem pessoas que têm também um valor de 5 pontos, mas tem um traço latente um pouco maior em relação a essa habilidade, que não seria uma boa habilidade, né? Que é justamente comportamentos inadequados em relação à sua alimentação, coisas nesse sentido. Mas o que eu quero que você entenda é que, de fato, duas pessoas elas podem ter o mesmo valor em relação à sua pontuação, mas valores diferentes em relação ao seu fator. Aí você vai se perguntar muito corretamente, se eu fizer um teste T, eu utilizo a pontuação que ele tem bruta ou fator? A resposta é o fator, não é? É uma medida que ela considera, ela é mais informativa do que os pontos do participante. Bom, com isso agora a gente vai para a nossa revisão. Bom, vamos lá, não é? Eu quero que você saia dessa aula, uma espécie de takeaway, sabendo que as duas palavras mais importantes da psicometria, mais tradicionais, né, justamente validade e precisão, e lembrando que hoje a corrente mais atual em psicometria vê precisão como um subconjunto da validade, a gente chama de fontes de validade, e se não me engano são 5. Quero que você entenda também que modelos estatísticos e modelos psicométricos são mais similares do que a gente pensa. Então, de fato, tem tudo a ver isso da psicometria junto de estatística ou vice-versa. E que uma coisa importante é justamente a utilidade, a relevância, a importância que esses seus modelos têm. Nós acabamos de ver que um mesmo resultado ele pode ser utilizado de forma diferente. Então, você sempre vai se perguntar para que você está utilizando aqueles resultados, não é? E qual é o grau de informação que você quer que esse instrumento chegue até você. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que ela tenha sido proveitosa. Você sabe que esse material está lá no nosso site, anovabr.com. Um grande abraço.